Caros amigos, voltamos aqui para atualizá-los sobre o tema da revisão da vida toda. No último dia 20 de fevereiro, o ministro Dias Toffoli pediu destaque do julgamento dos embargos de declaração da DI 2111, aquela que julgou a constitucionalidade do famoso artigo 3º, que fundamenta a tese da revisão da vida toda. Ou seja, se o artigo 3º, que veio na reforma de 99, ele é uma regra de transição e se ele é cogente ou se ele não é cogente. Como sabemos, no dia 21 de março de 2024, o Supremo Tribunal Federal deu um cavalo de pau, entendendo que esse artigo 3º, ele é constitucional, mas foi além, dizendo que não só é constitucional, como ele é cogente, ou seja, que não há possibilidade do segurado da Previdência optar pelo melhor cálculo, pelo melhor benefício, né? Usando todas as contribuições que fez durante a vida laboral. Isso realmente foi uma decisão muito desfavorável, muito violenta em relação à expectativa dos aposentados e à nossa expectativa, que nós tínhamos muita convicção na tese. Agora, o que esperar desse pedido de destaque do ministro Dias Toffoli? Muito pouco. O ministro Dias Toffoli sempre foi contra a revisão da vida toda, sempre, né? E quando o ministro Dias Toffoli pediu o destaque, já havia o voto, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro Nunes Marques refutou, rejeitou os segundos embargos de declaração da Confederação Nacional dos Trabalhadores, né, Metalúrgicos, né, e rejeitou assim de uma forma veemente, dizendo que tudo já estava esclarecido, que eram impróprios os embargos, enfim, de uma forma que se sentiu o Supremo até provocado, palavras do ministro, vocês podem conferir no voto do ministro, né? Mas o que é surpresa é que o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Nunes Marques na rejeição dos embargos, ou seja, o que tiraria as nossas esperanças, dado que o ministro Alexandre de Moraes sempre foi o ministro que mais defendeu a revisão da vida toda. E agora o destaque do ministro Dias Toffoli leva o processo ao plenário físico, ao julgamento presencial entre os ministros, né? Nós não temos muito o que esperar em relação a isso, mas vamos acompanhar, né? Torcendo, repito, para que o milagre aconteça e seja salvado pelo menos aquelas ações que já deram entrada na justiça. Mas eu confesso a vocês que não tenho muita esperança em relação a isso, dado o histórico do ministro Dias Toffoli, né? Inclusive esse julgamento se prolonga por muitos anos, né? A ADI é de 1999. A tese da revisão da vida toda, no tema 1102, está no Supremo desde 2020, faz 5 anos, né? Então, assim, o Supremo tem que se posicionar o mais rápido possível. Esse prolongamento só aumenta o sofrimento das pessoas esperando, né? Temos que definir isso. E eu quero só pontuar até que naquele fatídico dia 21 de março de 2024, quando o ministro Luiz Roberto Barroso iniciou o julgamento, dizendo: eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que as pessoas estão vivendo mais, a ruim é que a Previdência não suporta. E aí deu essa introdução no julgamento que nós, de antemão, já vimos que não ia ser favorável ao aposentado, né? Já havia ali uma predisposição nítida para nós em relação a essa introdução do tema, dizer que havia 2 notícias, uma boa e uma ruim. E numa semana antes do julgamento, aos dias 10, 15 dias antes, disse: temos que enfrentar os temas penosos, os temas difíceis, que foi o julgamento da revisão da vida toda. Eu gostaria de compartilhar 2 notícias boas e uma notícia triste a propósito desse debate. As 2 notícias boas, a primeira é que os brasileiros estão vivendo muitíssimo mais. E a média de expectativa de vida hoje no Brasil é de mais de 75 anos. E quem nasce hoje tem a expectativa de vida de 77 anos. Essa é a primeira notícia boa. A segunda notícia boa, eu penso do ponto de vista do planejamento familiar, é que as mulheres hoje têm muito menos filhos. Em 1960, a média era superior a 6 filhos por mulher e hoje é de 1,7. Portanto, menos de 2 filhos por mulher, o que evidentemente facilita o planejamento familiar e diminui a pobreza. Essa é a parte boa.
Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, ADI 2110-2111, ações contra a lei de benefícios da Previdência. Menos nascimentos, tem muito menos jovens para custeá-la. E aí vem a segunda notícia ruim. Todas as reformas da Previdência, infelizmente, elas não vêm para melhorar a vida do segurado. Eu gostaria só de lembrar aqui para os meus amigos, né, e esse vídeo é para os meus amigos, de que nós precisamos discutir a Previdência, porque a Previdência do servidor público, a qual o ministro Luiz Roberto Barroso está vinculado, ela é 8 vezes mais deficitária do que a Previdência, o regime geral. Não estou aqui de forma alguma indo contra a Previdência do servidor público, mas nós temos que discutir o assunto e o Brasil precisa caminhar para uma Previdência única, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então eu desejo a todos uma reflexão em relação a isso, de mente e coração abertos. Um grande abraço aos meus amigos.